Gumball é definitivamente um personagem controverso. Apesar de boa parte das coisas que ele faz serem levadas como piada durante a série, no fundo ninguém realmente se importa, não é como se ele tomasse as melhores atitudes durante o desenho. Porque, por exemplo, tem a vez que ele destruiu totalmente a vida do Larry pra ele virar o Larry preguiçoso de novo, ou quando ele e o Darwin ficam falando mal do Ricardo no episódio do herói. Entretanto, teve um episódio que não só muda totalmente a sua percepção do personagem, como faz você ter um pensamento diferente sobre a Penny. De alguma forma, esse episódio foi tão interessante que ele se transformou em um dos melhores do desenho, trazendo muitos assuntos interessantes à tona. Tanto que eu preciso vir aqui comentar sobre. Então, se preparem, porque agora vamos presenciar um dos melhores episódios de Incrível Mundo de Gumball. O episódio começa em uma peça de teatro que, de um jeito até que engraçado, isso daqui virou um foreshadow total do que aconteceria no fim do episódio. A peça fala sobre como uma fera precisava de um amor verdadeiro para revelar sua verdadeira forma e mostrar toda a sua beleza. Mas depois de um exagero do Gumball que constrange boa parte da arquibancada, Penny percebe que aquilo já tinha extrapolado qualquer limite e decide que era o momento perfeito para beijar o Gumball. Mas infelizmente, ou felizmente tendo em vista o que seria o fim do episódio, o nosso gato azul favorito falha na hora que mais precisava. O problema é que ele não só, sei lá, desmaia com um beijo. O bicho simplesmente acerta uma cabeçada no olho da Penny. E, meus amigos, essa cabeçada do Gumball simplesmente criou uma rachadura no olho da Penny. O que, sabe, além de ser muito humilhante, porque imagina você tentar dar um beijo na sua namorada e acaba fazendo uma cicatriz nela, era bem mais fundo do que isso. Porque, tipo, o que exatamente era Penny? A gente não sabia ao certo. Tá, ela é um amendoim, mas como esse amendoim tem vida? Bem, talvez esse fosse só um plot sem sentido, o que sabe? Também não é como se o desenho ligasse muito para as coisas fazerem sentido. Tem literalmente uma banana falante no desenho. Mas dessa vez eles tentaram dar uma explicação para esse assunto. E meus amigos, não só eles deram uma das melhores explicações possíveis, como linkaram para um episódio perfeito que a gente veria a seguir. Porque por alguns instantes conseguimos ver uma coisa no olho da Penny. Essa coisa ao qual ela instantaneamente tenta esconder e se mostra com medo disso. E isso é estranho. Tipo, o que caramba de tão importante e assustador poderia viver dentro da Penny? Apesar dela ignorar, o Gumball tenta fazer uma pergunta calmamente sobre o que era aquilo. De início, a Penny se mostra na defensiva e tenta não falar sobre o assunto. Mas depois de uma pergunta meio agressiva do Darwin, ela revela que aquilo era na verdade quem a Penny era de verdade. Ok, isso é estranho, mas aparentemente o pai da Penny era de certa forma muito contra essa ideia e queria esconder ao máximo possível quem era a Penny verdadeira. Por isso, Penny, Gumball e Darwin precisavam de algum jeito convencer o Patrick que aquilo não era de todo mal. Mas bem, tudo foi meio que um desastre. O Gumball falha ao tentar passar alguma autoridade e o pai da Penny põe a Penny de castigo, expulsando o Gumball da sua casa. O Gumball fica muito triste com o que tinha acontecido e depois de jantar ele começa a chorar. Por outro lado, Penny foge de casa para contar ao Gumball sobre a notícia que seu pai tinha revelado. Ela teria que ser mudada de escola. Nesse momento, nós temos uma das cenas que mais me deixam feliz por existir, onde o Gumball, mesmo com suas diversas falhas, te mostra um bom namorado, porque a Penny estava fraca. Não sabia o que fazer ali, mas em um dos melhores momentos, o Gumball a encoraja, faz a própria Penny se perguntar o que de tão perigoso poderia viver dentro dela, o porquê ela precisava se esconder daquilo, e porque ela precisava viver dentro da sua própria casca. Gumball ainda conforta a Penny e diz que o que quer que fosse, os dois iriam encarar aquilo juntos. E bem, aqui se revela a verdadeira história da Penny. E caramba, eu tenho que pausar o episódio pra falar disso. Como esse design da Penny é impressionante. Eu tenho um certo charme pelo design da Penny dentro da concha, mas caramba, isso aqui é muito melhor. Tanto que o Gumball sente a mesma coisa, mas na hora dele falar, ele acaba não completando a frase. E meus amigos, a Penny demonstra alguma ansiedade sobre isso, porque ela pensa que estava feia. Assim se transformando em muitas coisas e fugindo de casa, com o Gumball indo atrás. O interessante aqui é que a forma da Penny é determinada pelo sentimento principal no momento, com essa forma amarela sendo uma espécie de equilíbrio nas emoções. Entretanto, quando ela se sente feia, ela se transforma em uma criatura feia. Isso prossegue assim, com o Gumball indo atrás dela até eles se encontrarem com o Patrick, que, meus amigos, depois de reconhecer a própria filha, tem uma das atitudes mais desgostáveis possíveis em um adulto, porque ele começa a falar justamente as palavras que estavam incomodando a Penny, tocando nos seus pontos de fraqueza. Assim, no fim, o Patrick fala que vê a Penny como um monstro. Assim, depois dos discursos do Patrick, a Penny acaba se transformando exatamente do jeito que seu pai havia. Um monstro.
Ela foge e é que o Gumball mostra realmente uma progressão de personagem, começando a xingar o Patrick, confrontando assim o seu pai. Mas acima de tudo, o foco era outro, e ele vai atrás da sua namorada. E depois de um momento estranho com o pai do João Banana, ele alcança o pé da Penny novamente, indo atrás dela numa floresta. E, meus amigos, aqui nós temos o que o jogo ser talvez a cena de Incrível Mundo de Gumball, porque aqui vemos a Penny em um momento de fraqueza. Ela entende que o Gumball queria protegê-la, mas ao mesmo tempo a Penny se sente incapaz. Ela acha que ninguém realmente poderia gostar dela. Provavelmente a escolha do lobo aqui veio para não ter esse sentimento, e mostra como a Penny acha que deve se isolar do mundo por ser uma falha. Nesse momento, o Gumball faz talvez a sua melhor atitude na série, soltando aqui uma das melhores linhas falando que não importava o que a Penny era, mas sim o que ela realmente sentia, o que a Penny era por dentro. Assim, o Gumball, no auge da sua redenção, beija a Penny pela primeira vez, acalmando a pobre coitada e estabilizando novamente na sua forma principal. Com todos os principais membros de cada família, o episódio acaba aqui. Talvez isso aconteceu porque é difícil construir algo complexo em 11 minutos, mas eu entendo que isso deu um charme a mais pro episódio, porque ele é finalizado de um jeito muito satisfatório. Aliás, se você viu o vídeo até aqui, dá um like, comenta sua opinião do episódio, se inscreve no canal para me ajudar mais ainda a crescer essa comunidade incrível, e se você realmente está gostando do meu canal, se torna um membro a partir de R$ 1,99 por mês. Tem benefícios incríveis que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Na minha infância eu não reparei isso, porém reassistindo o episódio hoje eu acho impressionante como em 11 minutos Gumball talvez tenha feito uma das melhores representações de famílias que não apoiam os filhos, porque apesar de qualquer outra coisa, Penny é uma analogia perfeita pra isso. Desde o momento que os pais não apoiam ela a ser quem ela realmente é, até ela realmente se abrir e sair da sua concha. É tudo tão incrível. Bem, vamos fazer um rápido recap do episódio pra ninguém se perder aqui. Gumball faz uma rachadura na Penny que ele não sabe, mas definitivamente significava muita coisa. Tanto que quando o Patrick trata aquilo como um absurdo, o Gumball não entende. Porém, posteriormente, a Penny busca apoio em talvez a única pessoa que ela confiava 100%. Infelizmente, ela toma um susto ao pensar que tinha decepcionado o Gumball. Penny tenta correr pela cidade, mas acaba só causando mais caos e no auge da sua instabilidade emocional, isso só machuca mais ela e faz ela pensar como ela não é uma boa pessoa. Inclusive isso chega no pior momento, quando seu pai a vê com um monstro. Nesse momento, aquele que realmente a entendia aparece, e em uma das suas melhores atitudes, o Gumball relembra como a Penny era uma pessoa bonita por dentro, assim encerrando o episódio com perfeição. Explicado tudo isso, vocês já pararam pra pensar o quão incrível é a mensagem desse episódio? A casca era tratada como algo muito complicado pela família da Penny. Então, quando o Patrick vê isso, ele automaticamente toma um susto. Ele teme muito o que estava dentro da casca, além de ficar bravo com o Gumball por isso, tentando se impor aos pensamentos da Penny, dizendo que ela não sabia o que era melhor para ela no momento, como se ele soubesse mais que a própria filha. Isso na verdade mais assusta a Penny do que qualquer outra coisa, fazendo ela colocar na sua cabeça de que ela era uma má pessoa. Tanto que apesar do Gumball apoiar ela acima de tudo, Penny criou uma insegurança gigantesca pela reação do seu pai. Apesar da coragem gigantesca em tentar enfrentar tudo isso saindo da caixa, na primeira reação, a Penny acaba se assustando, pensando que aquilo era algo ruim, mas na verdade não era. Eu também quero destacar o Gumball quando o Patrick reclama da sua própria filha, porque, meus amigos, o amendoim aqui teve 3 chances de apoiar a Penny e conseguiu diminuir a autoestima dela nas 3. Gumball então fica bravo com ele e começa a chamar a atenção dele, realmente indo contra tudo que ele tinha feito, porque sabe, não é como se falar mal da Penny fosse ajudar em alguma coisa naquela situação. Eu realmente gostei muito do Gumball aqui, isso mostra uma melhora no personagem absurda, principalmente considerando o que ele era na temporada 1. Nunca que aquele Gumball faria uma coisa em relação a isso. Isso que no final do episódio o Patrick ainda mudou seu pensamento de certa maneira e apoiou o Gumball. Pra finalizar, eu quero destacar a linda mensagem desse episódio, que apesar de estar na nossa cara desde o início com o foreshadow que tivemos na festa, ela é enfatizada de um jeito genial com esse final, porque assim que o Gumball joga boas palavras na Penny, ela se revela ser quem realmente é, não a pessoa instável que estava sendo com más palavras, mas sim toda a beleza que a Penny tinha por dentro, uma pessoa realmente incrível e eu adoro isso. O episódio nos ensina que por mais que dentro de nós existem inseguranças, dificuldades e às vezes até falta de apoio daqueles que mais deveriam nos apoiar, assim que nós percebemos toda a nossa beleza interna, nós revelamos a nossa verdadeira essência, onde vemos algo belo e único. Às vezes algumas palavras vão nos destruir, mas quando conseguimos ouvir aquelas que realmente mostram empatia e apoio, podemos enfrentar nossos medos e assim mudar a nossa vida para sempre. Urso Sem Curso foi um dos poucos desenhos que se salvou do Cartoon Network depois de 2015. Nele nós temos não só um show divertido, mas também uma história de aceitação entre 3 ursos na sociedade. Assim, na maior parte do tempo, o show acaba sendo um dos mais divertidos da Cartoon. Mas bem,
nem todo episódio é assim. Quando o show tenta contar a parte triste da história, ele consegue. E eu acho que um dos episódios que mais exemplifica bem isso são os episódios de origem dos ursos, que de um jeito até assustador, eles nos destroem emocionalmente de um jeito tão absurdo. Então, se inscreve, dá o like, comenta, confere o vídeo original em inglês que eu tive a ideia de fazer isso aqui e se prepare para alguns dos momentos mais tristes das animações. O primeiro episódio aqui é o Burrito. Eu acho interessante como esse episódio seria um completo 7/10 se não tivesse os 30 segundos finais do episódio. Por que isso acontece, você me pergunta? Bem, o episódio começa com algumas cenas que ainda não fazem sentido e os 3 ursos resolvem ir a um restaurante envolvendo o Burrito. O Pardo aceita um desafio que ele teria que comer uma grande quantidade de burritos em 1 hora. E de um jeito bem impressionante, ele vai varrendo completamente o desafio. Mas no último Burrito, algo estranho acontece. Ele estranhamente gosta dele, sem ter a vontade de comer como os outros. Ele sentia um sentimento de segurança e conforto, então, do jeito mais desesperado possível, ele foge. Depois de ferrar o Panda e o Polar com a conta, ele começa a fazer tudo com o Burrito, leva ele para os filmes, brinca com ele em parque de diversões, até tirar fotos hilárias com esse bicho. Tudo estava indo perfeito. Agora eles tinham um novo amigo, mas por outro lado, seus irmãos estavam começando a se preocupar com isso. Polar e Panda vão à internet e começam a achar artigos de pessoas que se apaixonaram por os alimentos e começam a se preocupar com o Pardo. Será que esse era o seu caso? Sendo esse o caso ou não, eles não queriam correr o risco de ter um irmão se casando com um burrito. Então eles chegam à conclusão que precisavam fazer algo. Na noite eles começam um plano e no momento em que temos um flash de um momento no passado, Panda e o Polar substituem o burrito e saem correndo com ele. Mas o Pardo vê e sai correndo atrás. Estando desesperado, falando na terceira pessoa, parecendo em um estado primitivo. Ele fica desesperado por um pedaço de carne, mas os outros 2 ursos estavam assustados, sem saber o que fazer. E no momento, o raio cai e acaba destruindo o burrito. O Pardo de primeiro momento morre por dentro. Foi um susto enorme na hora, mas felizmente ele acaba se recuperando depois de ver os 2 irmãos que tinham ao seu redor. E aquilo parecia ser o fim de um episódio esquisito e esquecível. Um episódio sobre o personagem principal se aproximando de um burrito era algo estranho sem explicação, até agora. O episódio dá um fade out e a última cena aparece. Vemos uma equipe de bombeiros e ele estava encarregando toda uma força-tarefa para resgatar um animal que estava sofrendo e chorando. Dando uma olhada, vemos um urso na árvore e ele não conseguia descer. Ele estava chorando e morrendo de medo. Ninguém estava lá para ajudar, até que um bombeiro chegou e acalma o animal. Agora tudo faz sentido. Todo o conforto do Pardo vinha exatamente por causa desse momento da sua vida. Ele certamente não se lembrava, mas tinha uma vaga memória do quanto aquilo significou para ele. Uma memória que o fez apegar nesse burrito, ao qual ele recusava largar porque fazia bem para ele. Agora você percebe o valor desse episódio. Não é só um momento esquisito, tudo é uma grande história para o Pardo, essa memória da infância. Reassistindo esse episódio fica tudo tão mais triste e ele certamente vira algo de se apreciar, indo de um episódio ok para algo lindo. Ok, essa é certamente o mais esquecível das 3. O episódio em questão não é ruim, mas parece que ela é muito abaixo dos demais. De qualquer forma, não me leve a mal. Ele explica perfeitamente quem o Panda é e por que ele é assim. Talvez um dos personagens mais irritantes dos desenhos, como eu disse nesse vídeo meu, mas ele tem um motivo pra isso, e é esse motivo que vamos entender agora. O episódio começa mostrando a rotina do Panda. Aparentemente ele estava em experimento e a rotina dele era bem monótona. Acordava, comia e era isso. Até que um dia algo mudou. Como uma forma de experimento, as pessoas que o controlavam colocaram outro Panda ali dentro. Só que não era uma espécie viva. De qualquer forma, aquilo mudou a vida do Panda, porque era alguém que ele poderia falar sobre seus pensamentos. Mesmo com o Panda 2 não falando, na cabeça do Panda ele o escutava e certamente falava com ele, que na verdade era o reflexo dos pensamentos reais do Panda. O que importava é que os dois se divertiam muito, eles brincavam, ficavam felizes um pelo outro, zoavam e até dormiam junto. Aquilo era incrível, mas certo dia tudo mudou. Ao ver uma luz, o Panda fica curioso para ver o que era. Na verdade, ele sempre ficou, mas nunca conseguiu alcançar aquele lugar. Exceto que dessa vez ele tinha alguém para ajudar. O bicho o ajuda e, meus amigos, essa é a reação de uma pessoa ao descobrir na internet. O Panda estava maravilhado. Ele passa um tempo olhando para aquela tela da TV. Tudo era impressionante. Ele se apaixona pela cultura pop, os animes, as séries, a tecnologia, tudo aquilo. E, meus amigos, isso explica pra caramba quem o Panda é hoje. Seja o quão obcecado
obcecado ele é por tecnologia ou todo esse apego dele por garotas de anime. E ele não poderia só continuar assim, vivendo naquele lugar. Ele precisava sair daquilo. Ele até tentava brincar com o Panda 2, mas não era a mesma coisa. Então, à noite, ele pensa em um plano de fuga. Conversando com o Panda 2, eles chegam à conclusão. Assim, no outro dia, o Panda pega o Panda 2 e foge pelo duto. Na tentativa de chegar à suposta caixa mágica que ele tinha visto, ele encontra uma TV desligada. Nada estava pegando, ele não tinha a menor ideia de como ligar aquilo. Mas, apesar disso, ele viu algo maior que aquela caixa. Ele viu várias caixas mágicas. E tentando se empolgar, um funcionário aparece. O Panda se esconde, mas eventualmente eles descobrem, obrigando o Panda a fugir. Ele chega na porta, mas não sabia como abrir, até ele achar uma janela. Ele tenta escapar por lá, mas não conseguia alcançar. Então o Panda 2, em um ato heróico, o ajuda. Entretanto, ele não pede ajuda do Panda para fugir junto, o que o entristece, mas ele tinha que seguir. Chorando pela perda de seu amigo, o Panda se esconde e consegue fugir daquele lugar, mas não antes sem ter perdido a única pessoa que se importou com ele até aquele momento. Todo esse sacrifício pelo Panda valeu a pena. Agora ele poderia finalmente experimentar a vida, e apesar da perda, o Panda finalmente estava livre para seguir o seu próprio caminho. Esse episódio mostra muito como o Panda foi moldado a ser como ele é, não só considerando o óbvio pelo amor que ele tem por cultura pop, coisas nerds, mas também como ele trata a sua vida, da sua relação com seus dois irmãos ou quão reservado ele é. Eu sinto que tudo isso aconteceu porque ele teve esse apego ao Panda 2 na infância e perdeu ele, e por isso ele trata essa amizade com seus irmãos desse jeito. Olhando desse modo, você começa a apreciar esse episódio. Mas, bem, eu acho que chegou na hora da gente entrar no episódio que realmente me deu vontade de fazer esse vídeo. A origem do Polar, a.k.a. o melhor episódio de Urso Sem Curso. Então, se preparem que vamos cobrir o melhor, mais emocionante e mais incrível episódio desse show que todo mundo ama. O Polar é certamente o melhor dos três ursos na opinião da maioria das pessoas. Isso acontece porque ele é só incrível e tá sempre fazendo algo maneiro, mas posso te contar um segredo? Nem sempre foi assim. Em Yuri e o urso, conseguimos ver isso. Ele estava perdido, sozinho, cansado, sem saber o que fazer, em um mundo repleto de caçadores. Poderia ser questão de tempo para ele ser pego. Felizmente, em uma tentativa de fuga, ele acha um abrigo, um lugar que ele poderia ser comida, e entrando lá reparamos duas coisas. 1, por que diabos o Canadá tá tão grande nesse mapa? E 2, o Polar finalmente conseguiria comida. Mas no momento que ele iria saciar a sua fome, o Yuri aparece. E ele não parecia ser muito leve. O Polar se esconde, mas o Yuri o acha. Uma perseguição ocorre e, usando da sua velocidade, o Polar consegue escapar, mas fazendo o Yuri se machucar no caminho. Mas vendo essa oportunidade de fuga, o Polar sente pena. Ele não poderia simplesmente deixar o Yuri morrendo ali. Então o Polar decide o ajudar, mas depois de ajudar a se cuidar, o Yuri percebe que não tinha por onde aquele pobre coitado daquele urso ir. Algo interessante aqui é que o episódio não tem muitas palavras, muito porque o episódio foca no Polar e ele não fala. Uma das poucas palavras do episódio é o Yuri falando na terceira pessoa pro Polar, o que explica o fato do Polar falar na terceira temporada. Então dá pra ver o apego que esse urso vai ter a esse cara. Apesar de estar meio receoso, ele vê o quanto os caçadores queriam atrás do urso polar e deixa ele morar com duas condições. Ele seguiria todas as instruções do Yuri e o Polar, por tudo que é mais sagrado, não abriria aquela caixa. De qualquer forma, o episódio segue e tudo estava indo bem. Vemos uma montagem e descobrimos que, caramba, todo esse tempo foi esse senhor que ensinou tudo que o urso polar sabia. A usar o machado, a cozinhar, a ler, a escrever. E caramba, esse cara foi um mentor ótimo. De início, o Polar falha, mas ele vai lentamente aprendendo, indo até o ponto de ensinar matriz pro Yuri. Caramba, vocês têm noção quão difícil é aprender matriz? No mais, tudo estava indo perfeitamente bem. O Yuri agora curado e o Polar estava forte, tendo alguns dos melhores dias da sua vida. E eu acho muito divertido ver como em todas essas histórias de origem, todas tiveram um momento em que eles estavam se divertindo muito. Mas, bem, assim como nas outras, nós tivemos um triste fim. Certo dia, o urso polar estava olhando para a caixa que Yuri falou para não abrir, e ele teve uma curiosidade. O Polar não resistiu e abriu a suposta caixa, e acabou descobrindo sobre o passado do Yuri e como ele tinha uma família. Aparentemente, aquele cavalo significava muito para ele. Os dias acabaram passando e pintou uma ideia em sua mente. Na tentativa de alegrar a única pessoa que ele poderia contar, o Polar decidiu entregar o presente, uma cópia exata daquele cavalo de madeira que significava tanto para ele.
ele. O Yuri toma um susto. O Polar tinha respeitado praticamente a sua única regra. Aquilo era demais. O Yuri tenta subir o tom, mas se assusta quando o Polar quebra a foto de uma vez. Destruído, ele não vê outra alternativa a não ser expulsar o urso. Mas acontece que tudo acaba piorando quando o Polar cai na armadilha dos caçadores. Vendo aquilo, Yuri corre para ajudar e o liberta daquela armadilha, o levando em sua moto de neve. O problema é que em determinado momento ela quebra. Os dois estavam sem saída. De um lado tinha os caçadores o cercando e do outro um mar imenso. O Yuri então faz a única coisa que ele poderia fazer, cortando um pedaço de gelo e forçando o Polar a ficar em alto mar por um tempo. No fim do episódio temos duas visões, o Polar triste pela perda de seu único amigo, mas agora com o machado do Yuri e com uma promessa de que o honraria, e a outra de um velho homem que agora começaria a apreciar as coisas que a vida deu, inclusive com um cavalo de madeira que ficaria ao lado da foto de sua família. É muito impressionante como, quase sem diálogos, os produtores do show fizeram a gente criar um vínculo por dois personagens e pegarmos apreciação por um cara que sequer apareceria mais no desenho. Eu gosto muito de Urso Sem Curso e como eles conseguem tratar assuntos divertidos e de temas sérios ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, vemos uma história de apego, de como o Pardo não estava apenas preso a um burrito por nada. Uma história de liberdade, como o Panda queria escapar de sua rotina para não repetir os mesmos passos sempre. E uma história de conexão, e como algum dia o Urso Polar teve alguém que o entendia ao seu lado. Nenhuma das histórias começou bem. Um estava preso em uma árvore, o outro em um experimento, o outro pior ainda em um ambiente hostil que queria o caçar. Mas apesar de tudo, Urso Sem Curso mostrou que apesar de todas essas controvérsias, esses três algum dia conseguiam se encontrar e ter no fim uma história muito bonitinha de aceitação. Imagine que uma vez, um plot twist foi tão absurdamente bom que literalmente virou uma série de ponta cabeça. Você olha pro episódio A Single Pure Rose de Steven Universe e se pergunta a si mesmo como o episódio foi tão ridiculamente bem montado e ninguém percebeu. Eu não tô brincando, essa revelação foi tão gigantesca na época que quebrou a internet e até hoje recebe reconhecimento de um dos melhores plot twists da história das animações. Mas, bem, do que se trata essa revelação no fim das contas? Rose Quartz, vilã para uns, heroína para outros. Foi sem dúvida a personagem mais marcante de Steven Universe. O impacto que ela teve na série sem sequer aparecer fora flashbacks foi gigantesco. De algum jeito ela conseguiu afetar todos os personagens desse desenho. Ela era o amor de Greg que o colocou na reta, para Garnet, a primeira pessoa que a reconheceu como uma forma de vida bela, e para Diamante, um símbolo de rebeldia que traiu a sua terra natal e criou uma guerra por isso. Infelizmente, muitos seres do planeta natal nunca tinham compreendido o que a Rose Quartz era, recebendo a propaganda de uma líder rebelde que traiu a sua terra. Vemos essa exata mesma situação no episódio Sua Mãe e a Minha da 5ª temporada. Aqui nós descobrimos a verdadeira história de Rose. Porque, caramba, o que essa mulher tinha de boas intenções durante a guerra, ela também tinha de mistério. Há muito tempo atrás existiam 4 seres que dominavam o universo. Esses seres eram denominados diamantes, cada um com sua cor e traço específico. A branco sendo a mais poderosa e a líder, a amarelo sendo a mais brava e a azul a meiga. E claro, no meio de todas essas 3 tinha a Diamante Rosa, a protagonista desse vídeo. Ela recebeu sua colônia no planeta Terra e não parou de mandar com ela. Mas não só isso, ela injetou o nascimento de quartzos na superfície terrestre, o que estava fazendo mal à vida orgânica do planeta. Por outro lado, também no meio dessas quartzos, nasceu a pessoa que mudaria isso, a Rose. Ela era diferente dos outros. Enquanto todos os quartzos só vinham superficial e queriam continuar a destruir a vida, Rose viu o amor do planeta e toda a beleza que tinha na Terra. Com o tempo ela foi mostrando às suas companheiras e a notícia chegou a Diamante, o que fez a Rose ir com um pedido de parar a exploração do planeta, que foi recusado pela Rosa. Por algum motivo a Quartz tentou prosseguir nessa vida triste, mas logo percebeu que não poderia ser assim. Então um dia ela reuniu forças e fez o seu maior discurso até então, pegando toda a raiva que ela tinha da Rosa e realmente questionando os quartzos se eles queriam contribuir com a destruição daquilo. Naquele momento a Rose estava construindo algo lindo. Ela tinha muitas soldados ao seu lado, uma bismuto que aprendeu a forjar as armas que ela gostava, uma pérola que não era de ninguém, uma fusão formada pelo amor e não pela força bruta. Tudo aquilo foi um evento gigantesco. Com a força dos rebeldes e o apoio interno, elas continuavam a vencer cada vez mais batalhas, mas certo dia, a Rose percebeu que aquilo seria uma guerra eterna se uma atitude não ser tomada. Então, ela tomou a difícil decisão e em uma cena, ela usou a sua espada, estilhaçando a própria Diamante, dando paz à Terra de uma vez por todas. Isso foi muito bom porque deu liberdade
pra todo mundo. Os anos de soberania das diamantes tinham acabado. Infelizmente não foi exatamente assim que a história acabou, porque em um ato de vingança as diamantes usaram um ataque super poderoso na Terra, não exatamente matando os rebeldes, mas corrompendo elas. Milênios depois do ocorrido, e apesar do susto quando o Steven descobriu que a sua mãe tinha estilhaçado a Rosa, ele ainda tinha muita confiança nela e entendeu que tudo aquilo que ela fez foi pela Terra. O problema é que, bem, a história não é totalmente essa. Esse vídeo é parte do último vídeo, você não precisa ter assistido o último para entender do que se trata agora. A questão é que naquele vídeo eu expliquei tudo o que aconteceu no tribunal. Basicamente, um episódio da 5ª temporada, nós descobrimos que é no mínimo muito estranho que uma Quartzo conseguiu ir sozinho e estilhaçar uma diamante que é teoricamente bem mais forte, fora todas as defesas que deveriam ser acompanhadas da diamante. Tipo, será que isso realmente teria acontecido? A Amarela tinha agido de maneira meio estranha no julgamento, então talvez não tinha sido ela? Nesse momento é importante apresentar o episódio Jungle Moon. Em um determinado momento, algo estranho acontece. Esse é daqueles episódios que você entende mais depois que assistiu a série pela primeira vez. O Steven e a Connie passam alguns dias em outro planeta sobrevivendo. Entretanto, eles acabam encontrando uma base das diamantes. E depois de dormir lá, eles acabam vendo uma visão da Diamante Rosa. Anteriormente foi mostrado que o Steven tinha poder de invadir o corpo de pessoas, então, talvez foi um upgrade daquele poder. Vemos umas cenas misturadas aqui do Steven com a Connie, por eles estarem em Estivone, mas conseguimos tirar algumas coisas dessa suposta visão da Diamante Rosa. Aparentemente ela era bem estressadinha e julgada pelas outras diamantes. Também gosto de mostrar como ela se sentia pequena ao lado de suas irmãs. Afinal, a série mostra que as outras diamantes eram conquistadoras espaciais gigantescas, enquanto a Rosa tinha apenas, entre aspas, um planeta, depois de muita luta para consegui-lo. Parecia estranha essa história, mas ainda viria mais coisa. Vocês lembram daquele episódio incrível que a Lápis canta aquela música? Então, eu adoro ele. No geral, eu adoro qualquer episódio que a Lápis esteja. Eu adoro essa personagem. Mas o que vale aqui são os minutos finais, onde depois de uma conversa realmente confortável dos dois, o Steven pega no sono, e ele volta a ter sonhos com as diamantes. Dessa vez é algo mais direto. Vemos a Azul conversando com a Rosa e aparentemente a Rosa reclamando das rebeldes. A Azul aqui foi muito subestimada. Você é uma diamante rosa. Todas as pessoas do planeta olham pra você com admiração e respeito. Vá lá e mostre que essa rebelião não te afeta. É só sorrir que as coisas vão dar certo. E antes de comentar dessa fala, tem mais uma coisa que eu acho importante mostrar pra vocês. Então, presta atenção nesse clipe. A espada da mamãe é a Pérola. O Steven toma um susto e acorda rapidamente, dando um medo na pobre coitada da Lápis que queria evitar as diamantes. O que significava aquilo? As diamantes estariam vindo à Terra. A Rosa não era tão malvada assim. O que caramba a Pérola estava envolvida nisso? Pior é que é confuso. A Pérola sempre se sentia mal quando a conversa ia para aquele assunto. Então, o Steven só podia pensar em uma coisa. Eu quero que me leve até a Pérola. Ok, esse episódio foi muita coisa pra absorver. Parece que sempre voltamos pro mesmo questionamento desde que a temporada começou. Quem caramba tinha estilhaçado a Diamante Rosa? Foi um questionamento tão grande pro desenho, porque sempre chegávamos perto de descobrir alguma coisa e o desenho mudava o foco. Mas dessa vez parecia que a resposta chegaria aos nossos ouvidos. O que foi, Steven? Você lembra que a mamãe estilhaçou a Diamante Rosa? Então, tava pensando se, talvez, você estilhaçou a Diamante Rosa. Tudo bem, pode me contar. Eu realmente não esperava algo tão direto pra começar o episódio. Às vezes, Steven Universo só joga as coisas na sua cara e eu adoro isso. A Pérola tá agindo de um jeito muito estranho e foge de falar do Steven. Mas por que será? Era ela a pessoa que tinha estilhaçado a Rosa no fim das contas? Um tempo depois, a Pérola manda mensagem. Eu quero falar, mas não consigo. Eu acho interessante como vamos descobrindo as coisas juntos com os personagens aqui. Durante a série, um grupo de pessoas parecia saber algo. Mas aqui é só a Pérola, alguém que esteve na nossa frente esse tempo todo. Aparentemente, ela tinha perdido o celular e o Steven teria que ir atrás das suas outras versões para descobrir quem a Pérola era. A Pérola 1 aparentemente era a superfície dos pensamentos da Pérola. Ela era exatamente igual à Pérola atual, mas depois de um tempo, Steven conhece esse carinha aqui, que eu vou chamar de Pérola 2.
Ela tá muito triste com a Rose e começa a desabafar pro Steven quão difícil foi receber a notícia de que ela teria um bebê. Temos que valorizar muito a maturidade do Steven nessa cena, de como ele consegue separar um pensamento da Pérola no passado. Tipo, é uma pessoa às lágrimas porque o Steven existiria. Eu gosto muito de como eles colocam isso na cara pra mostrar que a coisa era séria. Eu sei que choro não é a coisa mais incomum em Steven Universo, mas ainda assim, é brilhante como a Creel do desenho conseguiu usar isso a seu favor. Então, vamos para a Pérola 3, que, meu Deus, se a última Pérola ainda não tinha pesado, aqui as coisas mudaram. A Pérola 2 tinha falado que levaria o Steven para onde ela perdeu todo o resto. Parece que cada uma das camadas é um trauma da vida da Pérola. Algum momento que ela se sentiu muito má e marcou a sua vida de um jeito negativo. Aqui a Pérola fica triste por ter perdido a batalha, e aqui ela nos leva para a próxima Pérola. Aqui nós descobrimos o principal, a autora do crime. A pessoa que havia sido indicada como Rose Quartz havia sido a Pérola transformada em Rose. Mas por que isso estava acontecendo? Na verdade, não é exatamente assim que a história funcionava. A Pérola ainda guardava algo maior. Temos que fazer isso. Isso é um jeito de fazer tudo aquilo acabar, mas deve haver outra maneira. Isso vai mudar tudo. Rose Quartz, líder das Crystal Gems, revolucionária, rebelde, era também a mesma pessoa que a Diamante Rosa. Quando o Steven conta isso pra Garnet e Amethyst, elas têm a mesma reação que a gente teve, um surto. Melhor ainda quando você pensa que esse episódio estreou simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos. Sabe, é aqui que as coisas começam a fazer sentido. Até os episódios mais bestas tinham algum foreshadow. Por exemplo, o episódio mais filler e inútil do desenho, Diga Tio. Lá, o titio-avô fala que o Steven deveria polir a sua pedra 2 vezes ao ano. Sabe quem mais é polido 2 vezes ao ano? Ou melhor, no episódio de Englow, em que a música do Biscoito Gatinho é cantada pela primeira vez. Trechos como um doce com um sabor totalmente novo que veio de outro planeta podem ser muito facilmente anexados a Diamante Rosa. Ou melhor, no deixou a família pra trás no final. Estava tudo relacionado a Rosa e a Rose desde o início. É sério, tem tanta coisa que eles tacam rapidinho e passa despercebido que você só admira mais ainda o trabalho da Rebecca Sugar nesse show. Tudo isso foi um momento incrível e eu acho que deveria ser mais comentado. Porque no momento que um plot twist antecipado, criado expectativa, fazendo um show de um Tel, você pode ter certeza que é um dos melhores plot twists que você já viu. Hora de Aventura é um desenho com muitos episódios, não só em quantidade, mas também pela variedade desses episódios. Enquanto a maioria dos shows focam no tema central e fazem cada episódio ao redor dele, Hora de Aventura é como se os escritores tivessem diversas ideias que gostariam de comentar e fazer um episódio sobre. Esse jeito de escrever os episódios tem seus prós e contras, mas no fim do dia isso acaba tornando o show muito único. Pensando sobre enquanto eu estava assistindo a série, eu descobri um episódio tão assustadoramente confuso e bom que literalmente ninguém sabe exatamente o que ele significa até hoje. Por isso, hoje nós vamos tentar entender esse episódio, ver o que ele tem de tão especial e talvez chegar a uma conclusão do que os escritores tentaram nos contar. Então, vamos em frente. O episódio começa com o Finn e o Jake indo atrás de uma caverna. Logo nos primeiros 15 segundos de episódio, nós recebemos uma referência ao episódio O Trem Masmorra, onde o Finn fica basicamente preso o episódio inteiro. Aliás, guarda esse nome do Trem Masmorra que ele vai ser útil pro fim do vídeo. No fim das contas, o humano acaba entrando na caverna e sem querer pisa em uma armadilha, separando ele do Jake. Aqui é o momento em que o episódio deixa claro para nós que esse é um episódio exclusivo do Finn. No desenho, enquanto a gente teve vários episódios focados na dupla, claramente havia episódios que focavam exclusivamente no Finn. Claro que nós tivemos episódios sobre a relação do Finn com as princesas, mas não era um episódio focado exclusivamente no personagem do Finn. De qualquer forma, seguindo o episódio, recebemos um foreshadowing para o que aconteceria na sequência e o Finn cai. Mas aparentemente isso era algo bom porque ele acha uma porta falando do salão do egresso. E caramba, o que diabo significa egresso nessa cena? Egresso. O que é egresso? É a saída. Justo. O Finn tenta de todas as maneiras quebrar essa porta, mas nenhuma funciona. Então, depois de chegar na exaustão, ele respira fundo e deita na parede. O que eu tenho que fazer agora? O que foi isso? Aparentemente, toda vez que o Finn fechava os olhos e entrava em contato com essa porta, ele entrava em alguma espécie de realidade alternativa. Entretanto, toda vez que ele abrisse os olhos, ele voltava para onde começou. Mas não só isso, o lugar também se resetava para a primeira vez que o Finn o acessou. De qualquer forma, aquilo era alguma coisa. Então, por meio da porta, o Finn tenta escapar da caverna. Ele se depara com alguns empecilhos e reseta algumas vezes. Entretanto, a cada reset ele tinha a oportunidade de anotar no seu caderno o que não fazer. Assim, cada vez ele ia descobrindo mais caminhos, até que eventualmente ele acha a saída. Finn! Cadê você, garoto? Jake!
Isso era meio decepcionante, mas pelo menos ele conseguiu um pequeno avanço. O Finn faz o caminho de novo e pede desculpas para o Jake por ter sumido. Mas o Jake fala que isso nunca tinha acontecido. O Finn então responde que a caverna tinha deixado ele louco. O Jake pergunta que caverna. E sim, meus amigos, era esse o nível de loucura que estávamos chegando. Então o Finn faz o mesmo caminho e explica pro Jake o que estava acontecendo naquela caverna, torcendo para que os próximos dias voltassem ao normal e as coisas fossem diferentes. O Bimo encoraja ele a abrir seus olhos e, como vocês devem imaginar, ele volta pra caverna. A esse ponto o Finn estava ficando louco. O que caramba ele tinha que fazer para escapar daquilo? Então mais uma vez ele faz o mesmo caminho, e dessa vez ele simplesmente se recusa a abrir os olhos, aceitando a sua nova realidade. Ele diz que precisava esperar algo diferente acontecer, mas o Jake, por outro lado, não tinha essa mesma paciência. O problema é que tudo se repete de novo, e mesmo que o Finn tentasse fazer o mesmo caminho, a esse ponto o Jake já tinha estragado tudo mais de 30 vezes. O Finn até tenta falar pro Jake parar de fazer isso, mas quando ele menos espera, o Bimo aparece de surpresa. Como vocês podem ver, a coisa não tá muito boa pro Finn. Na visão dele, quantos meses será que se passaram para no fim ele voltar ao mesmo lugar? Parece que independente da sua decisão, não importava o que ele falava, ele ficava preso. O Finn fica pensando nisso, então ele toma a única decisão possível dado tudo o que estava acontecendo, fugindo de casa e fazendo seu próprio caminho. Mas tinha um problema. Um fio da sua camiseta estava o atrapalhando. Lembram do foreshadow de antes? Então, o Finn respira fundo e, com medo do Jake descobri-lo, ele toma a única decisão possível, tirando todas as suas roupas e seguindo em frente. A próxima vez que vemos ele, o Finn está destruído. Sabe sei lá quanto tempo ele tá nessa, mas certamente pouco não foi. Depois de muito tempo ele chega em algum lugar, em um templo muito semelhante ao que ele estava antes. Mas ele não sabia disso. Ele só segue reto e acaba indo para o mesmo lugar que ele estava na caverna. Mas dessa vez de um jeito totalmente diferente. As coisas só pareciam que não estavam iguais. Dessa vez não tinha um buraco, mas sim uma descida. Até que ele toca no cofre e percebe. Alguém na sua mente tinha dado o aviso. Há algo diferente. Ele conseguia sentir a maçaneta da porta. Algo ali queria indicar pra ele alguma coisa. Então o Finn respira fundo e tira todas as vendas que ele colocou por medo das pessoas estragarem tudo. E finalmente ele abre seus olhos, assim revelando a verdade por trás do cofre. O Finn consegue enxergar um mundo externo finalmente. Então ele enxerga o Jake e corre para ele de felicidade. Finalmente o Finn estava perto de seu destino. Então ele sai da caverna e se encontra com Jake. Deve ter sido uma senhora caverna. Sem comentários. O que foi isso? É sério, comenta abaixo pra eu saber se você entendeu alguma coisa desse episódio, porque a minha reação a isso foi ter a cabeça explodida. Aproveita e se inscreve no canal, porque a maioria de vocês não são inscritos. Mas voltando, esse episódio foi tão assustador que todo mundo ficou confuso. Tipo, você sabe que tem uma mensagem, mas qual é ela? Bem, eu acho que um bom caminho para começar é tentar analisar o episódio de um jeito mais atencioso. O Finn está muito empolgado para uma aventura que ele iria ter ao lado do Jake, mas logo é surpreendido ao perceber que o que quer que fosse ele teria que fazer sozinho. Mas tudo bem, porque era o Finn humano de quem estamos falando, né? Bem, ele percebe que a única saída daquilo era um loop eterno que no fim sempre o levava para o começo. Até que finalmente, depois de eras, ele finalmente consegue passar. Mas tipo, o que ele fez de diferente para isso? Porque ele só achou o caminho certo do nada. Bem, meus amigos, analisando o episódio e vendo algumas teorias, eu cheguei a uma conclusão e com certeza ele não achou o caminho certo por acaso. Por isso eu convido vocês a dar uma última olhada no episódio comigo. Logo de cara nós vemos uma citação de Memórias do Passado de uma maneira minuciosa, mas principalmente o episódio do trem, onde caso o trem não existisse, se você notar, o Finn e o Jake passariam reto e chegariam na caverna 2 temporadas antes, mas isso não aconteceu, talvez porque o destino gostaria que o Finn estivesse lá sozinho. Aqui entra a teoria mais aceita pela comunidade, que se você reparar, todas as vezes que o Finn dependeu de alguém no episódio, isso só o atrapalha, por isso toda essa jornada acaba sendo um simbolismo de toda a jornada de evolução do Finn até aqui, sendo esse o exato momento que o Finn amadurece. Isso acontece porque o Finn encara as coisas sozinho, ele não depende mais do Jake, não depende de um amor que ele mesmo estragou, não depende de uma pessoa que sequer dá bola pra ele. Aqui o Finn só depende dele mesmo, ele é obrigado a só deixar as coisas irem. O ponto é que antes desse episódio, o Finn era uma pessoa que dependia muito dos outros, em especial o Jake, tanto que isso é a primeira coisa que o Finn vai buscar. Ele tenta a ajuda do seu amigo, mas estranhamente o Jake só atrasa ele. Isso não acontece porque o Jake é uma má pessoa ou porque ele quer atrapalhar o Finn, mas porque o Jake não tem a menor ideia do que tá acontecendo. Assim como ele, o Bimo também acabou atrapalhando. Por isso, depois de muitas tentativas e falhas, o Finn aprende que nem sempre ele vai conseguir a resposta nas pessoas próximas a ele, e que por mais que elas queiram seu bem, nem sempre elas sabem como agir.
Por isso, o Finn respira fundo e percebe que para resolver tudo, ele precisava deixar as coisas irem embora. E uma vez na vida tentar depender só de si mesmo para resolver os seus desafios. Mais uma vez ele respira fundo. E nas palavras dele, sem mais regresso. Aqui o Finn amadurece. Ele toma o problema como algo que ele deveria resolver sozinho. O que era exatamente o que o templo queria. Pessoalmente eu acredito que o templo seja algum tipo de lugar que ao Finn entrar em contato com a sala, ele pode decidir quando vai aparecer. No caso, ele só aparece quando o Finn está pronto. Percebemos isso porque o templo só aparece quando o Finn resolveu absorver esse problema para si e começou a encará-lo como ele deveria encarar em primeiro lugar. Aqui é um caminho reto para o Finn chegar em seu objetivo, como se o templo soubesse que ele estava vendado. Assim, quando o Finn recebe a mensagem de que algo está diferente, eu teorizo que seja o próprio templo avisando para ele que ele está diferente. Agora o Finn está pronto. Gosto de destacar o comentário da Jujuba no final, onde, no centro da concha onde está a menor porta da cornucópia, que sinceramente foi bem difícil para mim de entender, mas buscando pela internet eu achei uma interpretação que faz muito sentido para mim, que é algo meio confuso, por isso eu vou deixar na tela para quem quiser ler ter uma interpretação melhor, mas em resumo quer dizer que é muito difícil você chegar no caminho que quer. Às vezes você vai ter que abandonar pessoas que querem o seu bem, mas elas não podem te ajudar, e isso vai ser difícil. Entretanto, no momento que você tiver perseverança e nunca desistir, algum dia, em algum momento, você chegará lá. Opa, oi gente, mais um final de vídeo aqui. Hora de Aventura é um desenho que eu tô amando de ver e eu devo trazer mais informações sobre ele em breve. Também quero destacar que apesar dessa ser a interpretação mais aceita pela comunidade e eu ter misturado um pouco com algumas coisas que eu pessoalmente senti, não há uma teoria certa ou errada aqui. Provavelmente esse episódio foi feito com o intuito de ser algo filosófico, interpretativo, ou seja, cada pessoa pode ter um pensamento diferente aqui. Nesse canal eu falo muito de Steven Universe, por isso eu decidi reassistir alguns episódios da série. Por muito tempo eu tinha na minha cabeça que o meu episódio favorito era o final, Change Your Mind, um episódio muito bom. Mas assistindo alguns episódios eu descobri que não, e não é nem de perto na verdade. Por isso eu vim aqui decidir hoje um episódio que eu considero ser o melhor da história das animações, que foi tão bem planejado e começou um plot que seria inesquecível pro show. Por isso hoje eu vim aqui trazer o meu episódio favorito de Steven Universe. O episódio começa com o Steven preso numa sala e eu acho que a gente precisa de um pouco de contexto aqui. O que tinha acontecido é que um tempo antes foi estabelecido pelo desenho que a Diamante Rosa, membra máxima da Autoridade Diamante, um dos seres mais poderosos da galáxia, havia sido morta por Rose Quartz, uma líder revolucionária que fez tudo para conseguir liberdade para suas gens que estavam na Terra. E bem, ela conseguiu. Só que em contrapartida ela teve que estilhaçar a Diamante Rosa por isso, o que é equivalente à morte no desenho. E isso foi muito mal visto pelas outras diamantes que prometeram por tudo vingança e assim acabar com a Rose Quartz. Milênios tinham se passado e a Rose passou a sua gen ao Steven, que, bem, além dos poderes, herdou junto alguns problemas mal resolvidos por ela. Por isso ele tinha a missão de curar as gens corrompidas e outras coisas. Até que em determinado momento o Planeta Natal ficou sabendo que a Rose meio que ainda estava viva na Terra. E meio que sem querer querendo, a Aquamarine acabou descobrindo onde o Steven estava e o levou até o Planeta Natal. E então o Steven se encontrava nessa situação, onde ele seria julgado por duas diamantes que odiavam ele, ou seja, eram juízes meio parciais e que fariam de tudo para acabar com Rose Quartz. Então as chances não estavam muito pro lado dele. Felizmente, até na ditadura que era o Planeta Natal, o Steven tinha um direito de defesa. E aqui conhecemos o personagem que seria o ícone de todo esse episódio, Zirconium. Ele é tipo a advogada gratuita do Steven aqui e isso é muito interessante porque ela não sabe o que fazer. A Zirconium fica em dúvida sobre todo esse caso e se pergunta se há algum jeito dela se safar dali. Por causa disso, nós temos uma dualidade engraçada entre o Steven aceitando a culpa e só pedindo pra ser jogado logo e a Zirconium orando pela sua vida. E finalmente, quando os dois meio que se desentendem, o Steven pergunta por que tudo aquilo estava acontecendo e bem... Onde? O que vai acontecer? O que você achou que ia acontecer, Rose Quartz? Assim que essa porta abrir, você vai a julgamento. As duas diamantes aparecem e elas têm uma diferença absurda no jeito que estavam tratando tudo aquilo. Parecia que enquanto a Amarelo queria porque queria culpar o Steven, a Azul por sua vez preferiria entender todo esse caso e ser bem mais compreensiva. Iria ser um julgamento onde as duas diamantes seriam as juízes e determinariam se o Steven era inocente ou culpado. A acusadora seria a Zirconium Amarela, que é representada pela Diamante Amarelo aqui. Alguém que quer a justiça e sente que o Steven deveria pagar pelo que a Rose fez. Ela explica como a Rose era uma gen tão rebelde
rebelde que trairia a própria raça para defender os humanos, entendendo que as diamantes estavam abusando do planeta. Essa suposta rebeldia era tão grande que levou a Rose a estilhaçar a própria diamante. E sabe, essa é a história que tínhamos até o momento, ela não explicou muita coisa de novo. Para prosseguir a acusação, ela chamou a Olho, que seria testemunha porque, para quem não sabe, no final da terceira temporada, Steven e a Olho estavam vagando na mesma bolha pelo espaço. E na tentativa de ajudá-la, o Steven usou o poder de cura na sua pedra, que até salvou a sua vida. Mas é aquilo, algumas pessoas só querem te odiar e por isso a Olho, ao perceber que era a Rose, tentou matar o Steven. Felizmente ela falhou e as Crystal Gems o resgataram a tempo. Temporadas depois, e a Olho, alguém que supostamente sabia que o Steven era a Rose, estava do outro lado do tribunal, acusando o Steven. E bem, era essa a situação. O Steven estava bem no fundo do poço com todas as acusações e parecia que não teria o que fazer. O Steven só queria que o Lars fosse liberado e aceitaria tudo que as diamantes quisessem fazer por ele em troca da liberdade de seu amigo. Por isso Steven para o tribunal e pede para acabar com tudo logo, pedindo para ele ser culpado. Mas para Azul, o Steven ainda teria que se explicar. Então ele continua falando. O Steven fala que foi tudo culpa dele e apesar de 95% daquela sala ter ficado satisfeito com a confusão, a Azul queria saber mais coisa e faz a grandiosa pergunta: como você estilhaçou a rosa? Aqui a história começa a ficar tão estranha que você fica surpreso com as coisas que acaba descobrindo. O Steven diz que provavelmente ele teria feito aquilo, provavelmente ele teria feito isso. Afinal, ele não sabia de fato o que tinha rolado. E isso confunde as diamantes. Talvez o Steven não fosse Rose Quartz, afinal, ele fala a frase matadora: eu tive que usar o ponto de ruptura. Isso faz a Azul cair em lágrimas. Foi uma espada, grita a Azul. E bem, aqui vai uma importante recapitulação, então para de mexer nos comentários e foca no vídeo por um momento. Temporada 3, episódio 24. O gigantesco episódio Bismuto havia saído. Nele, nós temos muitas coisas, mas a principal delas, a revelação de que a Bismuto era uma das Crystal Gems originais que nunca mais tinha sido vista. A Rose meio que por algum motivo puffou ela e colocou ela dentro de uma bolha no leão, e o Steven sem querer acabou trazendo ela de volta. No fim do episódio, ela voltou a ser puffada de qualquer forma, mas dessa vez pelo Steven, que teve um desentendimento com ela. O que tinha acontecido é que o Steven falou sobre a guerra, e por isso apresentou a ela a espada da Rose, que foi descrito pela Bismuta como a sua melhor criação. Uma arma que tinha sido criada para uma luta justa, onde era perfeitamente equilibrada e boa em puffar as gems, mas nunca danificaria a pedra de um ser. A questão é que por todo o desenho parecia que a Rose tinha usado o ponto de ruptura para estilhaçar a diamante. Essa sim era uma arma capaz de quebrar as pedras de seus adversários e danificar as gems. A questão é que quando a Azul negou isso, as coisas começaram a se juntar e não fazer mais sentido. A gente não tinha visto até aquele momento a Rose estilhaçando a rosa, muito menos o momento da guerra que houve essa batalha entre as duas. Então, como o crime teria acontecido? Uma pausa acontece no julgamento e Steven tem uma conversa com a sua advogada. Ele assume o crime e diz que não sabia o que aconteceu. E, meus amigos, nesse exato momento, estamos prestes a falar sobre a maior argumentação da história de um tribunal. A verdade é que nada nessa história fazia sentido e ela era cheia de furos. E apenas uma pessoa nessa série tinha percebido isso: a Zircônio. Você não sabe como aconteceu. Entendi. Tem um motivo para quererem que você explique como aconteceu. Hã? É porque não faz nenhum sentido. O tribunal volta e a Zircônio faz o primeiro grande questionamento aqui. É evidente que por ser a diamante responsável pela Terra, Diamante Rosa era inimiga de Rose Quartz. Mas mesmo se ela quisesse estilhaçar a Diamante Rosa, ela conseguiria? Uma música de tensão começa a tocar e aqui o espectador começa a pensar se o que a série tinha definido pra gente realmente era verdade. O que era dito pelas testemunhas era que a Rosa deu apenas alguns passos antes de sair da sua liteira quando a Rose a atacou, e assim estilhaçou a Rosa por completo. Mas isso era verdade mesmo? Como ela conseguiria poder para fazer isso? A Zircônio continua dizendo: no momento em que a Rosa foi estilhaçada, Rose Quartz era uma ameaça reconhecida há milhares de anos. Como ela nunca havia sido derrotada, como ela continuava com tudo aquilo, como uma Rose Quartz, sem supostamente nenhum soldado infiltrado na comitiva da diamante, conseguiria se aproximar tanto de uma diamante em primeiro lugar? Onde estavam as defesas das diamantes? E o pior, no momento do ataque, nenhuma delas viu Rose Quartz se aproximar? As Safiras, gems com poder de prever o futuro, não tinham visto ela chegando? As Ágatas, fortes soldadas, não deram um alarme? A Pérola, fiel escudeira que protegia a diamante por tudo e sempre ficava ao seu lado, não teria dado o aviso? Não, a culpada já estava próxima da Diamante Rosa. Alguém que os guardas iriam permitir se aproximar dela. Alguém que ela ouviria quando pedisse para parar a liteira e saísse de lá.
Alguém com tamanha autoridade para encobrir tudo depois. Alguém com suprema autoridade. Alguém como uma de vocês. Isso aqui rachou uma comunidade inteira. Quem de verdade era o culpado pela morte da Rosa? O desenho certamente não estaria atacando isso à toa. As teorias da comunidade eram muito malucas. Quem era? A Amarelo? A Azul? A própria Pérola? Ninguém tinha exatamente certeza. Eu postei esse clipe no Twitter sem muita pretensão, porque eu tava planejando fazer esse vídeo. E por algum motivo, que eu não sei como funciona essa rede social, o tweet pegou like pra caramba. E, inclusive me segue lá com o link que eu vou deixar nos comentários. A questão é que muitos de vocês falaram que pensavam que Amarelo tinha estilhaçado a Rosa. E se você for ver, isso faz sentido pra caramba. O jeito que ela agiu no tribunal foi muito suspeito. Desde o primeiro momento ela achava que o Steven era o culpado e todas as vezes que a Azul tentou mandar ele se defender, ela queria acabar a audiência ali. No fim, as duas diamantes brigaram. O Steven e o Lars conseguiram escapar daquilo ali pela liteira da Diamante Azul. E percebendo que estavam no planeta natal, a Amarelo avisa: Acha que pode fugir, Rose? Você resistiu no grão de poeira chamado Terra. Mas você está no nosso planeta agora. As Escolhas é o 6º episódio da 5ª temporada de Incrível Mundo de Gumball e de alguma forma também um dos melhores episódios de todos os tempos. Nele nós vemos a Nicole, a mãe da família, repensando todas as suas escolhas da vida e pensando se ela realmente tomou as melhores escolhas possíveis depois de estar naquela família. Sabe, é um caos. Então se inscreve, porque a maioria de vocês que estão vendo esse vídeo não são inscritos, porque hoje veremos o melhor episódio de Incrível Mundo de Gumball. O episódio começa com um desastre acontecendo na cozinha na hora do jantar, com as crianças querendo comer e a Nicole ficando maluca. O problema é que, como era esperado do desenho, algo iria acontecer, e a Nicole, de tão sobrecarregada, acabou tirando um pouco de tempo para prestar atenção no Ricardo e fazendo a panela pegar fogo. Por desespero da família Watterson, eles fazem tudo errado, só aumentando o fogo, até que finalmente a Nicole consegue apagá-lo simplesmente tapando a panela. E nesse momento, a mãe da família iria demonstrar um dos seus piores momentos de raiva, descontando tudo que ela tinha sofrido no dia, estando prestes a explodir. Mas antes disso, ela para o tempo e pensa na situação que estava. Como diabos uma pessoa como ela foi parar numa situação tão ruim assim, tendo pessoas tão idiotas para se cuidar, chegando na conclusão que tudo deu errado no dia que ela conheceu o Ricardo. E, meus amigos, aqui vemos uma jornada muito interessante da Nicole, pensando em todas as suas decisões que ela poderia ter tomado para estar em uma situação melhor. Vemos a Nicole discutindo com seus pais sobre suas notas no boletim, porque aparentemente tirar F em gênero era algo fora dos planos. De qualquer forma, ela tinha que ir até a sua competição de karatê, mas ela estava presa no trânsito. Então ela vai correndo até a competição, saindo do carro. Nesse caminho, ela recebe algumas oportunidades, encontra algumas pessoas e até recebe uma cantada esquisita do Harold. Finalmente, depois de perder o caminho para a competição, ela acha o Ricardo, que estava preso no tronco de uma árvore. Então, em um dos pensamentos mais interessantes, ela começa a pensar: e se tudo fosse diferente? E se as coisas tivessem ido para um caminho melhor? Onde eu estaria agora? Então, pensando nas situações que a Nicole rejeitou naquele dia, ela começa a analisar as suas escolhas. A primeira escolha que a Nicole teve foi seguir reto até o caminho da competição ou desviar para um caminho mais seguro. E aqui algo interessante: a Nicole nasceu em um ambiente muito controlador dos seus pais, que era um ambiente muito tóxico, por causa das ordens que eles aplicavam a ela. Então, quando a Nicole para pensar no seu futuro seguindo o caminho dos seus pais, ela provavelmente seria alguém não muito boa, sendo odiada por todo mundo do planeta. Então sem sorte na primeira. Quem sabe se ela tentasse olhar para os caras que ela recusou naquele dia. O Bob Banana pediu para cantar uma música para Nicole no dia, ao qual a Nicole tinha recusado. Mas e se ela ouvisse a música dessa vez? E bem, eu sei que é uma situação onde a Nicole quer cogitar todas as situações porque ela pensa que a sua vida atual é ruim, mas morar na mesma casa que alguém que só sabe falar de banana não parece ser uma boa ideia. Tanto que a Nicole percebe isso e percebe que aquilo era realmente algo para evitar, porque, meu Deus, morar nessa casa deve deixar qualquer um louco. Pessoa errada, talvez, então quem sabe tentar a sorte com o Harold. Bem, o pai do Tobias era alguém tão esquisito que provavelmente criticaria a Nicole por tudo que ele visse pela frente. Tanto que, ao tentar analisar um futuro dos dois, a Nicole vê o quão chato esse cara seria de tantas críticas sem sentido que ele faz. Isso provavelmente deixaria a Nicole maluca. Tá certo, pensar em namoro naquela situação talvez não fosse o melhor momento. Então, quem sabe se ela pensasse o quanto o Sr. Pequeno falou de como abraços curavam qualquer doenças. Isso daí também não era o melhor caminho para se seguir. A Nicole continua seu caminho e tenta evitar acabar com o Ricardo de novo. Então ela pensa em tentar não pular a borboleta que ela tinha pulado. E caramba, aparentemente até isso daria errado.
A Nicole segue o caminho e, adivinha? Ela vai parar exatamente na situação que ela parou na primeira vez, perdida no parque ao lado do Ricardo. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar o quanto esse casal é bonitinho, porque você vê o quanto eles se complementam, são duas pessoas realmente muito boas. A Nicole pergunta pro Ricardo o que ele faria com a sua vida se ele fosse ela. E aqui recebemos uma fala muito simples do Ricardo, mas eu acho verdadeiramente muito interessante, ressaltando para Nicole que talvez esse fosse o momento para ela começar a viver a sua vida. Isso parece besta, mas temos que lembrar o ambiente que a Nicole nasceu, onde ela recebia muita pressão externa para ser a melhor, e até nas primeiras temporadas de Gumball vemos sequelas disso. Mas a Nicole não era alguém assim. Ela tinha bondade e só queria dar orgulho aos seus pais. Mas quando ela vê a visão do Ricardo da vida, ela percebe que aquele talvez não fosse o caminho. Depois disso, nós temos uma montagem digna dos primeiros minutos de Up, onde vemos a adolescência e os primeiros anos da vida adulta dos dois sendo contado em questão de minutos. A música no fundo disso é muito bonitinha, e quando você vê a Nicole tendo as crianças Gumball, Darwin e Anaís, você vê o quanto essa família foi feliz, sendo o momento perfeito quando essa foto chega, e toda a felicidade dessa família fotografada, que mesmo ela tendo seus defeitos, cada um era perfeito do seu jeitinho. Depois de pensar sobre tudo isso, acho que é bom deixar a Nicole falar o que ela realmente pensa sobre a sua família depois de tudo. Na verdade, quer saber? Eu não mudaria nada. Briga de comida! Ah, não, mocinho! É guerra de comida! Ok, vamos fazer uma pequena sinopse do que acabou de acontecer. A Nicole fica triste com a sua família e começa a pensar em todos os erros que ela cometeu para parar onde ela estava. Mas daí ela vai passando por cada situação capital que mudaria a pessoa que ela virou, e pensando no fundo, ela percebe que na verdade, todas as decisões que ela tomaria levariam para um caminho ruim. No início ela fica brava com seus filhos porque eles estão fazendo ela se irritar, e é óbvio que eles não têm exatamente culpa nisso. Gumball, Darwin e Anaís são apenas crianças que não sabem exatamente o quão chato isso era. O real objetivo é mostrar o ponto de vista muitas vezes comum, onde os pais são sobrecarregados pelos filhos. E sabe, de certa forma você entende a Nicole por se irritar e querer pensar em uma situação que ela estivesse em uma vida melhor, porque na cabeça dela, a sua vida era péssima. Mas daí a Nicole começa a analisar os casos, e em uma das situações a Nicole seguiria toda a educação que ela recebia dos seus pais. Afinal, ela não conheceria o Ricardo, que atuava como outro ponto de vista na situação e ajudou a melhorar esse pensamento. Nesse mundo, a Nicole conquistaria tudo o que seus pais desejavam e acabaria sendo uma pessoa ruim. Nossa visão com Harold, o pai de João Banana, ela analisa outros parceiros que tentariam acabar com ela. E apesar de serem duas pessoas bem diferentes na abordagem, eles teriam algo comum no destino da Nicole, ambos a deixariam extremamente maluca com seus jeitos. O Bob Banana é uma das pessoas mais estranhas do desenho e faria a Nicole endoidar. Já o Harold é uma pessoa babaca. Não tem muito o que falar, a Nicole certamente surtaria. Quando ela olha os eventos da borboleta e o Sr. Pequeno, ela percebe que até as mínimas mudanças poderiam levar ela para um caminho ruim. Eu sei que isso é mais uma piada no episódio, mas eu acho interessante levantar aqui. Finalmente ela chega no caminho do Ricardo e lá ela percebe uma coisa que ela já sabia, mas naquele momento de estresse ela tinha esquecido: o valor do Ricardo. O Ricardo, mesmo sendo de certa forma preguiçoso, não há discussão que ele é uma boa pessoa. A sua intenção é sempre a melhor, e isso que fez a Nicole se apaixonar em primeiro lugar. Quando ela percebe isso, a Nicole passa a ver todas as coisas boas que o Ricardo fez por ela, e como sempre ele estava presente para ajudá-la em situações por mais difíceis que elas fossem. Ações que muitas vezes eram coisas simples, mas que com o tempo a Nicole aprendeu a apreciar. Muitas vezes na nossa vida a gente não percebe as coisas boas que recebemos e só pensamos como a gente poderia ter uma vida melhor se algum evento tivesse acontecido. Mas nesse caminho de prestar atenção no passado, nós perdemos a coisa mais importante: o apego que temos a bons momentos. O episódio tenta apontar uma visão mais extrema da situação, com um dia que mudou a vida da Nicole, mas isso vale para todas as situações do nosso cotidiano. É comum sempre procurarmos o que não temos e assim perdendo a apreciação pelas coisas que possuímos. Mas de uma coisa eu posso te garantir: no momento em que a Nicole cogita perder o que ela teve, ela percebe o quão feliz ela é, e no momento que essa foto em família aparece na tela, nós temos certeza que essa família tem algo de muito lindo, um amor gigantesco entre eles. Com isso, a Nicole, que quase explodiu com todo mundo no início do episódio, repensa a atitude que iria tomar e ao invés de xingar todo mundo, ela decide aproveitar o momento.
Hora de Aventura tem alguns dos melhores casais das animações, não necessariamente por eles serem fofos, mas sim por eles representarem situações reais e às vezes problemáticas que fazem o espectador se identificar. Um dos casais que entra perfeitamente nessa descrição é o casal entre Finn e Princesa de Fogo. O que começa como uma paixão boa para o desenho acaba com um desastre total depois do Finn cometer um de seus maiores erros. Mas o que torna esse arco tão interessante e, principalmente, como depois de tudo o Finn conseguiu fazer um dos melhores pedidos de desculpa das animações. Bem, se inscreve no canal porque hoje descobriremos como não agir em um relacionamento. Antes de mais nada, nós precisamos dar um contexto de como esses personagens estavam nesse momento da série. E acredite, isso é muito importante, porque uma das coisas mais legais de Hora de Aventura é que o Finn cresce durante a série. No início do desenho, ele era uma criança querendo fazer boas ações, mas ainda era só uma criança. Ele não tinha maturidade para muitas coisas e por isso algumas atitudes do humano eram só babacas. Entretanto, o que torna o Finn diferente de uma Star é que ele aprende com seus erros, porque mesmo que demore, ele eventualmente notaria que não poderia ficar atrás da Jujuba para sempre. O que é exatamente o que acontece nesse episódio. Pra você que não sabe, a princesa Jujuba era uma adulta, mas o Finn, no auge dos seus 13 anos, tinha uma queda gigantesca por ela, tanto que eles ficam juntos no episódio que a Jujuba volta a ser uma criança. Mas quando tudo volta ao normal, foi só um choque de realidade pro Finn. Ele não podia aceitar que não teria a Jujuba. E dentro desse contexto, nós chegaríamos no final da terceira temporada. Aqui, a Jujuba passa um tempo na casa da árvore com os rapazes, mas quando o Finn tenta deitar no colo dela, ele toma um dos maiores foras das animações, o que era um indicativo de que era o fim. Depois de todas as tentativas que ele teve com a Jujuba ao longo de 2 temporadas, ele sabia que ela só não tinha interesse dele. Isso faz o Finn ficar de luto completo, abraçando o cabelo da Jujuba e mencionando o quanto ele se sentia mal pelo ocorrido. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação parecida, e como se você só conseguisse pensar o quanto aquela pessoa é incrível e como você perdeu ela e nunca vai ter a chance de ter ela. O Jake, vendo como seu amigo se encontrava e como a pessoa incrível que ele é, ele decide procurar outro par romântico pro Finn. O que sabe, não é a melhor das decisões. Mas depois de uma das sequências de cenas mais hilárias que eu já vi, o Jake consegue. É sério, o Jake consegue uma namorada pro Finn. Basicamente, ele tinha ido atrás do Flambo perguntando se tinha alguma princesa da idade do Finn para que o Finn não tivesse problemas com idade. Assim, eles foram atrás de libertar a Princesa de Fogo. Depois de algumas confusões, o episódio terminou assim. Vocês não têm noção. Depois de quase 50 episódios vendo o Finn ir atrás de uma pessoa que não queria nada com ele, assistir ele sair dessa foi impressionante. E mesmo que fosse um relacionamento que não começou muito bem, já era algo diferente. Isso me deu uma energia totalmente nova para assistir Hora de Aventura. O próximo episódio começa bem onde o último começou e fala sobre o Finn indo atrás da Princesa de Fogo depois do Jake ter se complicado com ela. O que acontecia é que o Jake pensava que ela era malvada, o que sabe, justo, mas o Finn queria dar essa chance pra ela. O Finn queria descobrir coisas novas. No geral, o episódio fala sobre o Finn tentando se desculpar, mas só machucando mais ainda a Princesa de Fogo. Até eventualmente o Finn começar a chorar e a sua lágrima pega na Princesa de Fogo. Isso faz ela perceber uma coisa: o Finn era um humano e ele tinha emoções. Nas palavras da Princesa de Fogo, ele era um ser de água. E por mais que os dois quisessem ficar juntos, aquilo não poderia dar certo. Eles se machucavam. Para a Princesa de Fogo, todos os erros que o Finn tinha cometido pra ela nos últimos 2 episódios aconteceram porque o Finn era humano, e agora ela tinha percebido isso. Isso é interessante porque a Princesa de Fogo tinha passado sua vida inteira presa. Ela nunca soube compreender emoções exatamente, ou como as pessoas realmente agiam em situações assim. Então ela quer dar essa chance pro Finn. O problema é que quando ela foi solta, sua primeira emoção foi uma decepção. Foi ter seu coração partido depois do Jake ter saído daquele jeito. Isso libertou um ódio gigantesco dentro de si, que foi rapidamente corrigido quando ela começa a descobrir o novo. Essa vontade de descobrir o novo acabou sendo expandida quando ela tentou fazer o seu próprio reino de fogo em uma cidade existente. O que o desenho quer nos mostrar aqui é que a Princesa de Fogo está se descobrindo. Apesar dela ser da idade do Finn e ter entre seus 13 e 14 anos, ela está vivendo pela primeira vez. A sua reação para a liberdade foi seguir fazendo o que seu pai fazia. Ela não era exatamente má, mas para ela era ok sair explodindo a casa das pessoas, porque a visão de certo e errado ela não tinha. Felizmente, no fim do episódio, ela consegue se entender com o Finn de alguma forma.
Por algum motivo, depois desse cliffhanger, o desenho faz um time skip para o Finn e a Princesa de Fogo namorando, o que é triste porque eu queria ver a transição dos dois, mas de qualquer forma, o início do relacionamento dos dois foi até que algo bem positivo. Eles eram realmente um casal gostável. O show é excelente nos mostrar isso, porque o jeito dos dois ficarem juntos, por mais difícil que fosse, funcionava. Eles discordavam muito das coisas, mas era assim que o relacionamento funcionava. Eles não ficavam juntos por combinarem 100%, mas a Princesa de Fogo gostava da parte da esquisitice do Finn, e o Finn se divertia com isso. Ele compreendia a Princesa de Fogo, isso que tornava o relacionamento dos dois tão belo. Eu gosto do episódio que os dois vão em uma masmorra para demonstrar isso. Mesmo que a Princesa de Fogo tenha odiado ir em masmorra, ela estava gostando de passar o tempo ao lado do Finn. E no momento que o Finn percebe que ela não está se divertindo pela masmorra, os dois passam a masmorra do jeito dela, e ela se diverte. Caramba, esse episódio foi muito divertido de assistir. Era só legal ver a reação dos dois. Mas, bem, infelizmente isso acabaria depois de um erro gigantesco cometido pelo humano. Era um dia normal e o Finn e a Princesa de Fogo estavam tendo um dia divertido, só que o Rei Gelado foi encher o saco deles. Mas dessa vez a Princesa de Fogo cuidaria de derrotar o Rei Gelado, e mal sabíamos que um ato de bondade dela levaria o Finn a cometer um dos seus maiores erros, porque quando ele vai dormir, o seu sonho é um pouco diferente. Vamos dizer que o Finn começa a ter sonhos quentes. Isso faz sentido quando você para pra pensar que o Finn tá na pré-adolescência pra adolescência, e mais sentido ainda quando a primeira reação dele após ter o primeiro sonho quente foi querer ter mais disso. Então o Finn decide que faria uma nova briga dos dois, o que é exatamente o que acontece. O que acontecia é que o Finn queria fazer de tudo para ter aqueles sonhos quentes de novo, não exatamente porque ele tinha intenção de machucar a Princesa de Fogo ou o Rei Gelado. Inclusive, coitado do Rei Gelado aqui, o meu mano só apanhou de graça o episódio todo, mas era porque ele tinha um pensamento egoísta de se beneficiar com isso. O que aconteceu é que o Finn só pensava em ganhar na situação. Com isso, ele acabou desmerecendo todas as consequências reais que poderiam acontecer, porque depois de ele ter um sonho mais gelado, ele tenta simular outra briga para ter o seu tão desejado sonho quente. Para isso, ele escreve duas cartas, uma para a Princesa de Fogo e outra para o Rei Gelado, contendo muitas inseguranças de cada um nas cartas. O que, sabe, foi zoado. Isso resulta em uma briga gigantesca dos dois. Essa briga faz o Finn perceber as consequências de suas ações, não é exatamente porque ele sabe que está errado, mas porque tudo isso causou uma destruição gigantesca. Nesse momento, a Princesa de Fogo percebe um padrão. Ela começa a lembrar do reinado de seu pai e começa a assimilar as coisas que seu pai fez ao próprio Finn. As mentiras e as manipulações eram tão semelhantes. Parecia que as pessoas só estavam chegando perto dela para tirar vantagem, e depois elas tentariam lidar com isso. Ela ignorou esses sentimentos por algum tempo, mas aqui ela se sentiu traída, porque, sabe, ela meio que foi mesmo. E assim, a Princesa de Fogo termina com o Finn, o abandonando basicamente. O próximo episódio que a Princesa de Fogo aparece é algo interessante. Ela se remonta depois do seu desentendimento com o Finn e começa uma nova vida. Percebendo que o problema era que as pessoas aprenderam a mentir no Reino de Fogo, ela virou a nova Princesa de Fogo e começou a comandar aquele reino, tornando um lugar bem melhor. Mas o importante desse episódio é que no final dele tem uma cena que eu considero bem especial. O Finn aparece pedindo desculpas pelo que rolou, e a Princesa de Fogo diz que estava tudo bem. Mas a reação imediata do Finn pós isso foi perguntar se o relacionamento dos dois ainda estava de pé. O que, sabe, é bem errado. Isso não irrita exatamente a Princesa de Fogo, mas faz ela pensar como o Finn é imaturo. E bem, por mais que você tenha raiva do personagem e por tudo que ele fez, tem uma coisa interessante no Finn aqui. Ele é um adolescente. E ele erra. O desenho mostra isso e faz o Finn sofrer as devidas consequências, punindo ele. Mas depois de sofrer essas punições, algum dia o Finn olharia pra trás e perceberia tudo que ele errou. E é isso que torna os personagens de Hora de Aventura tão bons. Eles aprendem com os erros e mudam conforme os episódios. Então, bem, pra quem achou que o vídeo acabaria triste, acreditem, o Finn ainda se redimiria. Depois de todo esse caos, depois de tudo isso que aconteceu com a Princesa de Fogo, ele enfrentou o mal algumas vezes, tentou matar o próprio pai, reiniciou o universo para uma realidade onde Lich não existia, e tudo isso fez o personagem aprender e crescer como pessoa, com o melhor exemplo disso sendo o episódio da saída do egresso, onde eu diria que foi o momento em que o Finn amadureceu e cresceu como personagem.
Com isso, o Finn virou uma pessoa totalmente diferente. Eu gosto de pensar que ele se culpou pelo jeito que agiu com a Princesa de Fogo. Não porque ele queria ter o seu relacionamento de volta, mas sim porque ele entendeu que errou e foi zoado ter feito isso. E isso foi comprovado quando na 8ª temporada nós teríamos um dos melhores pedidos de desculpa que eu já vi, servindo de exemplo para muitas pessoas hoje em dia. O episódio em si é bem normal e não tem muita coisa demais, mas tem uma cena que ficou marcada pra mim. Em resumo, o Finn foi entregar o Canelita pro Canelinha, mas nesse tempo que os dois Canelas passariam juntos, a Princesa de Fogo chamou o Finn para ter uma conversinha. Parece que a essa altura do campeonato, a Princesa de Fogo já nem ligava para quem o Finn foi. Quando a gente terminou, eu pedi desculpa, mas eu não entendi muito bem o que eu tinha feito errado. Mas eu entendo agora. Não devia ter te manipulado. Aquilo foi muito errado de se fazer. E eu sinto muito. Cara, você cresceu bastante. Eu te perdoo. Graças a Deus. Isso permitiu os dois só seguir em frente. Você pode não ter ideia, mas o que o Finn fez aqui foi um pedido de desculpas perfeito. Quando ele errou, o Finn pediu desculpa principalmente por 2 motivos. O medo de perder a Princesa de Fogo e por ver as consequências das suas ações. Mas ele não sabia o que tinha feito de errado. O que sabe, facilmente permitiria a ele de cometer o mesmo erro no futuro. Anos depois, ele é uma pessoa totalmente diferente. Quase um adulto a esse ponto da série. Ele sabe que as suas ações têm consequências nas outras pessoas. E que ele precisa pensar como os outros vão reagir a isso. Nisso ele percebeu que o problema em si foi ter manipulado a Princesa de Fogo a agir como ele queria. Isso que a princesa já tinha sofrido anos do seu pai tentando fazer ela ser do mal, fora quando o mesmo tentou manipular ela para ser alguém ruim. O Finn tinha mexido com quem não deveria. Foi nesse exato momento, em uma das cenas mais curtas, porém ainda assim muito bonitas, que eu percebi a mudança no personagem do Finn, como ele é uma pessoa melhor. Ele cresceu como personagem. O Finn amadureceu.